A Mari falou de um projeto do Atlético Paranaense, a gente vai falar de projeto agora, porque nós vamos para o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Números na tela pra gente. Depois da desclassificação no Campeonato Paulista, foram 8 jogos, o aproveitamento de 37,5%, 10 gols marcados para 11 sofridos, 3 vitórias, não empatou nenhuma, perdeu 5, trocou 2 vezes de treinador. O Vinícius Nicoletti acompanhou tudo, chega ao vivo a este Sport Center. Corinthians que nesse momento trabalha, treina e a imprensa pode acompanhar, né, Nicoletti? Olha aí, ó. Isso é novidade, isso é notícia. Um beijo, seja bem-vindo, amigo. Oi, Glaucia, beijo pra você também, um abraço pros companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui no centro de treinamento do Corinthians. Hoje foi a apresentação oficial do novo técnico, o Vanderlei Luxemburgo, que já dirigiu o time contra o Independiente Del Valle. Apresentação oficial nesta sexta-feira. E essa é uma grande novidade também, a moda antiga, mas por enquanto é só o aquecimento. Os jogadores estão fazendo esse trabalho de aquecimento aqui. O Luxemburgo disse que eu vou abrir alguns treinos, ele não sabe até quando vai permitir a imagem desse treinamento dessa sexta-feira. O Corinthians aí que se prepara para pegar o Fortaleza segunda-feira na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho desse treinamento, que é a grande novidade, mas falar dessa apresentação do Luxemburgo, né? Ele que está chegando aos 71 anos para dirigir o Corinthians, vai fazer 71 na semana que vem. A entrevista dele, ele mostrou como é o jeito Luxemburgo, né? Muita firmeza e irreverência, né? Brincou com os jornalistas, mostrando aí uma descontração. E o interessante é que ele respondeu sobre o tema que foi bastante recorrente na entrevista, exatamente sobre a idade, sobre a atualização no futebol. Falou que não se sente aí ultrapassado, que a modernidade no futebol é mais na questão física e ele está para aprender aos 71 anos. Sobre o plano, né, currículo vitorioso, experiência, o Luxemburgo tem de sobra, mas qual será o plano para ele montar esse novo Corinthians, dar um jeito na instabilidade do time? Isso ele não abriu muito o jogo, mas isso que fez questão de dizer que vai apostar nas categorias de base e o jogador, os consagrados, precisam mostrar serviço para continuar no time. Então vamos acompanhar aí, depois eu mostro aqui um pouquinho do treino, uns trechos da entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, que fez até um apelo à torcida. A torcida corintiana planeja um protesto neste sábado, em frente aqui ao CT, e o Luxemburgo pedindo uma trégua. Vamos acompanhar. Não me interessa, com todo respeito. Se foram 4, foram 3 ou foram 2. Interessa que agora tem um comandante novo, que daqui para frente quem comanda sou eu e a cabeça é a minha. A partir do momento que você eliminar o para trás e começar o jogador a entender que tem uma pessoa que está responsável, que daqui para frente é ele que determina as regras, é ele que vai fazer a coisa acontecer, você começa a implantar a sua maneira de trabalhar. Agora não dá para eu precisar quanto vai ser 10 dias, 15 dias, um mês. A ideia é que seja quanto mais rápido possível. Uma coisa que todo mundo sabe das minhas características de aproveitar muito o jogador da base, que ele tem a essência do clube, ele tem o DNA do clube, isso é muito importante, é muito mais aceito pela torcida. E todo mundo sabe que a minha característica é essa há muitos e muitos anos, né? E isso vai acontecer no Corinthians. O Renato Augusto de Dependência não é ruim, não, é boa. Ela não é ruim, não. Se você o Renato Augusto Dependência pro lado ruim, cara, aí seria complicado, mas Renato Augusto Dependência é muito bom. Agora, uma coisa pode ser, vai ser feito, aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito. O torcedor pode entender que nós não vamos ficar passivos aqui, entender que o Corinthians não está vivendo um bom momento, e não vamos ficar passivos, não. Vai ser tudo analisado, tá certo? Com a minha autonomia dentro da gestão do futebol, parte técnica, daquilo que funciona. Conversamos com o Alessandro, com o Duílio sobre essa possibilidade. Tudo aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito, não vai haver passividade. E nesse momento, eu peço ao torcedor do Corinthians, que eu conheço, que eu perdi 5 jogos e que abraçou o nosso trabalho, e nós fomos lá. E que eu conheço também da passagem seguinte, que abraçou o nosso trabalho. Eu peço ao torcedor do Corinthians que entenda o momento, que ele se voltando contra nós nesse momento, não vai só separar. A partir de agora, o trabalho é a essência nossa. Vamos trabalhar muito para que esse torcedor não venha aqui protestar. Mas eu tenho que ter um tempo para que mostre isso, para que os jogadores possam ser abraçados da maneira que... Isso nós vamos cobrar. A cara do Corinthians, a essência do Corinthians, o DNA do Corinthians para os jogadores. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa e entendesse, deixa o protesto mais para frente, vem junto com a gente. O que está acontecendo aqui, Glaucia, agora? A gente vai mostrar o treinamento, mas aqui ao lado, daqui a pouco a gente tenta mostrar também, o Renato Augusto está fazendo o trabalho, ele que está se recuperando da operação, né? Operou o menisco, então tem um tempo de recuperação, ainda não está apto para fazer o treinamento com o grupo. Vamos acompanhar então esse treinamento
do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele está aqui na ponta, acompanhando, os jogadores ainda estão fazendo o trabalho de aquecimento. Por enquanto ele não revelou nada sobre o time que vai jogar, mas fica essa questão. A informação que a gente tem é que ele já teve uma conversa, por exemplo, com o Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, que foi uma das contratações mais caras da história do clube. Ele está num jejum de 9 gols e o Luxemburgo pode tirar ele do time. Então, jogadores consagrados precisam correr, precisam mostrar serviço. Ele não esclareceu muito o que vai fazer na equipe. Diz que vocês vão ver com o tempo, mas deu a entender que vai fazer algumas mudanças na equipe. Gláucia. Vai fazer algumas mudanças. Por favor, a gente está mostrando ao vivo essas imagens do treino aí do Corinthians. Já volto contigo ainda também para a gente discutir uma outra questão, mas antes vou passar aqui pelos meus comentaristas para a gente falar um pouquinho dessa chegada do Luxemburgo, né? Que foi tudo muito rápido, tudo muito tumultuado, já foi para campo, comandou o Corinthians contra o Del Valle na Libertadores. O time não foi bem sucedido. Se em campo as coisas estão desse jeito, ainda não estão caminhando, Luxemburgo pedindo calma, mas que também não vai ter folga para ninguém. Até esqueci a palavra que o Nicoletti depois pontuou aqui, mas aquele Luxemburgo que a gente conhece, né, de outros carnavais, nessa forma pelo menos de se apresentar e de falar. Bem o perfil dele, né? Brincando com jornalistas, irreverente, com o seu jeito particular, mas eu achei tanto essa quanto a entrevista pós-jogo da derrota pro Del Valle sensatas, de um cara... Eu achei um Luxemburgo bem sensato no que ele falou, no tom que ele falou, em relação aos protestos, em relação ao time. Nada descolado da realidade, né? Exatamente. Ele não foi aquele que vai pro mundo da lua, Não. Exatamente. Foi... E a gente ainda vai falar da questão lá da atualização, que é sempre uma questão que embate muito quando o Luxemburgo fala, quando ele está exposto a qualquer tipo de... Seja uma entrevista exclusiva ou coletiva, sempre esse assunto vem à tona. Mas em relação ao que ele falou do time, me pareceu bastante adequado. A questão de usar a base, acho que o Corinthians pede isso, a mescla de jogadores, a própria ideia de conversar com o Yuri Alberto, de repente, se der uma rodada e ele ficar alguns jogos fora, também não acharia nada absurdo. Mesmo porque ele sabe que é isso que ele vai ter em mãos também, já falou isso. Exatamente. Que nós vamos, então tem que arrumar em casa, né? Então foi tudo muito de acordo com o momento do Corinthians, no tom de acordo da fase. Acho que o Luxemburgo, nas coletivas, começou bem no Corinthians. Eu acho que assim, o Nicoletti até fala, ele não deu muitas pistas sobre mudanças e tal. Ele deu uma pista na coletiva pós-derrota do Independente Del Valle, quando ele fala que ele quer o Roger Guedes mais próximo do gol. Ali ele dá uma pistinha. Não que não tenha acontecido, mas desmontou tanto o sistema do Corinthians nesses últimos dias, semanas, tempos, né? Que o Lázaro coloca ali no começo da temporada, a gente consegue ter uma ideia do que é, mas tudo passa a não fazer mais sentido, que o Roger se afasta muito da área num determinado momento. Então o Luxa deixa ali um spoiler de que ele quer o Roger Guedes mais próximo da área para potencializar ainda mais essa fase goleador do jogador, né? Ainda mais contando com a má fase do Yuri Alberto. Mas eu também acho que as coletivas num tom interessante e ainda assim demonstrando um conhecimento que ele tem muito, né, sobre o futebol, um conhecimento geral. Achei bem bacana. Só para não perder essa tua fala, turma, a gente está acompanhando ao vivo, tá? O treino do Corinthians hoje com esse trechinho aberto para a imprensa. A gente está acompanhando lá com o Nicoletti, a nossa equipe, essas imagens de agora lá do trabalho do Corinthians. O Roger Guedes tem sido o destaque desse Corinthians, embora o time ainda tentando se encontrar nesse 2023, mas jogo após jogo ele fala, a gente precisa reencontrar o bom futebol. Em que momento nessa temporada houve esse bom futebol do Corinthians? Né? Eu acho que foram momentos muito pontuais, assim, foram lampejos desse bom futebol que o Roger Guedes está dizendo. E ele fala de uma forma coletiva, entendo que ele não esteja dizendo só dele, não. Eu concordo contigo, porque, assim, acho que o Corinthians teve bons momentos dentro de alguns jogos e momentos ofensivos. Acho que o Corinthians teve vários jogos em Itaquera que venceu, às vezes até por 3-0, placar que poderia ter tomado gols tranquilamente, porque foi muito exposto, ou porque o Cássio fez grandes defesas, que o adversário perdeu grandes oportunidades, mas ofensivamente o Corinthians apresentou algumas coisas positivas com o Lázaro, mas no coletivo, no geral, ainda não entregou. E até é importante essa questão, né, do Roger Guedes estar mais próximo, porque também pensando no sem bola, a gente pode questionar que o Yuri Alberto tem perdido finalizações, mas a contribuição que ele dá, né, de lutar, isso é indiscutível. Então até o Roger Guedes contribui menos sem bola do que o Yuri Alberto. Só que a fase do Roger Guedes, ele tem que, de fato, isso eu concordo muito com o Vanderlei, ele tem que estar mais próximo da área para receber numa situação de definir as jogadas. Eu acho que, assim,
conseguiu ter bons momentos em algumas partidas, sempre ofensivamente, porque o problema defensivo do Corinthians não é de hoje, né? A transição é muito difícil. Mas eu acho que talvez o Roger fale num contexto mais geral, assim, né? Até do que ele imagina como bom. Enfim, a gente também não pode esquecer que a gente não acompanha o dia a dia. Então, talvez o bom momento também passe por isso, né? Vamos ver. O que a gente está acompanhando é aquele de sempre. Quando a gente falava, abria antes, mas já estava nessa pegada, né? De abrir aquele aquecimento, aquela coisinha, depois todo mundo para fora dos CTs. Isso em todos os times, tá? Vou voltar lá com o Vinícius Nicoletti, que está acompanhando esse treinamento ao vivo do Corinthians. Mas antes eu vou pedir para a turma colocar aí um outro vídeo de hoje, durante essa apresentação do Vanderlei Luxemburgo, para a gente conversar com o Nicoletti. Rodou. Ponto auge na coletiva, você foi falar que eu tô velho de barba branca. te falei que você queimou. Velho de barba branca. Eu tirava por causa disso. Não tira não, que isso, tá doido? Mostra a espelhinha, hein? A idade chega, tem que assumir, cara. Tá doido? Parabéns, boa sorte. Vinícius Nicoletti, se a turma tá questionando a idade de Vanderlei Luxemburgo, sobrou até pra você, meu amigo. Ele já achou ali alguém da imprensa e falou, peraí, só eu tô ficando velho, não. Como é que foi isso? Então. E foi exatamente, ele brincou aqui com vários jornalistas, né? Ele até brincou sobre churrasco, depois sobre o pagode, mas aí quando ele me viu ali, ele falou assim, você tá ficando com a barba branca, igual eu aqui. Eu e o Nivaldo Nessilo, que tava do meu lado também, o Nivaldo Nessilo, o repórter da Band, então ele brincou com os dois ali, eu falei pra ele, não, é old school, somos old school. Na moda antiga, e aí a moda antiga é isso aqui, ó, mostrando o treinamento como era antigamente. Tem muita gente nova, claro, cobrindo o Corinthians, né? Vai chegando uma nova geração, mas ele fez questão de destacar isso também na entrevista coletiva, falando que ele está aprendendo, por isso que ele não se sente ultrapassado e está cheio de energia. É um setentão com vontade de garoto, viu, Glaucia? Mas serve pra mim também. O Nicoletti se identificou na que ele falou do pagode, que eu sei bem. E depois essa questão da experiência. Aí o Nicoletti colocou até nas redes sociais. Pra gente arrematar aí contigo, Nicoletti. Jogo só na segunda-feira, agora o Corinthians recebendo esse Fortaleza, né? Não sei se o Luxemburgo também entrou um pouquinho pra falar dessa partida. Um jogo também muito esperado, muito por conta do que o Fortaleza é nessas últimas temporadas e tem apresentado também nos últimos jogos, Nicoletti. Olha, Cláudio, vou falar rapidinho que a gente já está sendo convidados a se retirar aqui do centro de treinamento, mas ele citou sim, falou que é um adversário dificílimo, lembrou aí que o Fortaleza está há 2 anos com o técnico Vojvoda, tem toda uma estrutura para sair jogando, os jogadores sabem o que quer, ele lembrou que os jogadores que são contratados agora já vêm no esquema do novo treinador e o Corinthians teve 4 técnicos em 15 dias, né? Então tá mudando, é muito difícil competir com esse time que vai pegar aí na segunda-feira, jogo na Neoquímica Arena com apoio da torcida corintiana. Mas a grande dúvida é essa aí, qual será a mudança principal que ele vai fazer na equipe depois do primeiro jogo? Porque ele colocou a ideia dele, acho que foi uma mudança rápida, foi a entrada do Maicon na equipe titular, né? O Maicon era reserva, foi titular na partida contra o Independiente Del Valle, tirando o Rony, e aí ele mudou o posicionamento do Juliano, marcando um pouquinho mais à frente, encostando ali no Yuri Alberto. Então, a dúvida agora, como será aí a postura do Corinthians, as primeiras mudanças de Luxemburgo depois de assumir, depois do primeiro jogo, viu, Glaucio?